Senhoras e senhores, muito prazer, eu sou o Binho Benvenuti, estamos aqui mais um podcast na nossa vigésima edição, sim, e estamos muito felizes. Você que ainda não está inscrito no canal, por favor, clica aqui, se inscreve, põe no sininho. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, Instagram, enfim. Conecte e você terá a melhor informação sobre tudo de vento, voo, harmonias e coisas maravilhosas, beleza? E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial. Nós vamos falar sobre vidas, nós vamos falar um pouco da história dele, do propósito de vida dele e a novidade aqui dentro da iFly Brasil. Eu estou com ele, Leone. Olá. Como é que tá, Leone? Tudo muito bem. Tudo jóia? Obrigado por me receber aqui. A casa é toda nossa. Leone, vamos lá. Eu gosto de começar o podcast com algumas perguntas chaves. Quem é você? Pô, quem sou eu? Bom, meu nome é Nelson Leone. Hoje eu sou CBO, Chief Business, chefe de negócios aqui e sócio da iFly, mas eu tenho uma história de vida um tanto diferente, com uma carreira um pouco diferente das demais, digamos assim. Você quer que eu já dê uma palhinha? O que você quer que eu faça? Só para o nosso público é o seguinte, eu fiquei... Assim, eu entrei no Instagram dele e depois o seu Instagram é aberto? Nelson Leone, é aberto. É aberto. Nelson Leone. Quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo é @Nelson Leone. Com I no final. Me deu assim um nó na garganta e foi uma parada sinistra que aconteceu comigo. Eu até mandei mensagem para ele no dia. Procurem, achem, sigam. Porque tem histórias que ele compartilha da vida dele que é sinistro. A gente vai entender algumas coisas aqui hoje, mas vale a pena. Nelson Leone. Vale a pena, gente. Vamos, acho que assim, se a gente pensar numa timeline aí, tenta dar uma resumida. Eu sei que tem muita coisa para você falar. Vamos lá. Bom, falando da minha carreira profissional, eu sou militar do Exército, eu sou oficial do Exército, paraquedista do Exército. E eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras, que formam os oficiais combatentes do Exército Brasileiro, em 2001, então lá atrás. Em 2005, já como paraquedista do Exército, servindo na Brigada de Infantaria Paraquedista no Rio de Janeiro, eu fui participar da missão de paz do Haiti, aquela MINUSTAH que o Exército Brasileiro participou por anos. Que ano foi isso? Em 2005, eu fui para a missão de paz no Haiti, eu treinei durante 6 meses, eu fui para lá em junho de 2005. Com a missão de pacificar o país, né? Então a gente estava indo no 3º contingente. E chegando lá eu participei de algumas operações, mas numa determinada operação, a gente após prender o chefe do tráfico da região, a gente estava retornando para a base e nós fomos chamados para apoiar um grupo de jordanianos, militares jordanianos que estavam sendo alvejados por gangues adversas num determinado bairro de Porto Príncipe, que é a capital haitiana, e o nosso comboio foi emboscado e eu tomei um tiro de fuzil no peito. Aí minha vida mudou. Bom, você pediu para ser bem resumido, então eu tomei esse tiro, eu morri por algo entre 6 e 8 minutos. Deixa eu só voltar um pouquinho. Você era que patente? À época eu era primeiro-tenente. Primeiro-tenente. Você foi pela ONU? Eu fui pela ONU, eu fui ser o capacete azul da ONU. Como que funciona para um combatente ir para a ONU? É o exército que escolhe? Você como... Você é selecionado, você tem que ser voluntário, tá. Mas olha, obviamente o exército vai selecionar, não é uma imposição, você é voluntário e dentro dos voluntários eles selecionam quem tem o melhor perfil dentro daquele contexto à época. Então eu fui voluntário para participar e fui um dos selecionados junto com o meu pelotão, junto com a tropa que estava indo. Eram 1.200 homens indo à época para o Haiti. E aí, você queria estar lá? Queria, era sonho. Sério? De vida, era sonho de vida, porque você falou um pouco no começo, falar um pouco de propósito de vida e tudo mais. Então, imagina que eu me formei na Academia Militar, eu era
Eu era um oficial combatente do exército, paraquedista, extremamente treinado, mas eu podia aplicar pouco isso em uma missão real. E apesar de eu ter desenvolvido algumas missões de garantia da lei da ordem, que a gente chama, né? Aqui no Brasil, onde teve roubo de fuzil, um monte de coisa a gente chegou a participar. Participar da missão de paz do Haiti é você ter a oportunidade de ajudar a pacificar um país. É algo que é fantástico, você levar a paz para as pessoas que estão sofrendo. Então, era a minha forma de você ajudar o próximo fazendo o que eu sabia fazer. Tá. Então, eu fui com esse propósito de vida, algo de aplicar na prática o que eu tinha muito em treinamento e, além disso, ter a oportunidade de ajudar o próximo, mesmo que esse próximo não fosse alguém que eu conhecia, as pessoas que estavam precisando no Haiti. Beleza. Você foi para lá com esse propósito, aí voltando pro quartel, é isso? Voltando pro QG, A gente tá voltando para a base, após o cumprimento dessa missão, a gente foi emboscado. Tenta, se você conseguir trabalhar nos detalhes, assim, porque às vezes as pessoas estão ouvindo. Vocês estavam num carro, era um blindado? A gente estava num comboio, onde tinham carros blindados e tinha 2 viaturas que a gente chama de 5 tom. Aqueles caminhões abertos. Tá. Eu estava num desses caminhões, o meu pelotão era dividido não cabia todo mundo num, cabia em 2, a gente estava retornando para a base. E aí quando a gente entrou nessa rua onde os jordanianos tinham trocado tiro, a gente escutou uma rajada. E eu lembro que eu estava no lado direito do caminhão, eu fui pro lado esquerdo do caminhão, tirei um soldado e falei, olha, a gente escutou uma rajada, todo mundo toma uma posição de tiro para entender o que está acontecendo. Acabei de falar isso, veio a segunda rajada. Aí um desses disparos, e por uma questão de sorte, Papai do Céu ajudou também, só me atingiu. Esse tiro, ele não passou, não pegou no colete, porque o colete estava um pouquinho abaixo, ele atingiu direto o meu coração. E aí explodiu o braço. E aí rompeu uma artéria chamada subclávia e caí no chão. Pra vocês terem noção, eu voei 1,80 m, né, segundo a perícia, por causa do impacto do tiro. Foi um AK-47, caí no chão. Dentro deste comboio existe uma ambulância, um médico, que por sinal era o meu melhor amigo lá. E aí ele subiu na viatura, viu que era um amigo dele que estava quase morrendo, e aí ele foi tentar me salvar. Beleza. Você morreu, né? Então, eu cheguei lá e estava vivo. E aí ele rasgou a farda para ver o que estava acontecendo. E aí ele viu que tinha sido rompida a artéria e meu braço estava bem para lá, o braço foi quase todo amputado. E aí o que ele conseguiu fazer foi segurar a minha artéria com a mão para parar de vazar, enquanto o enfermeiro que estava junto jogava algo que ele chamava de solução salina. Mas o problema é que eu vazava por tudo que é lado, e aí eu tive o que eles chamam de choque hipovolêmico. Acabou o sangue, vazou tudo. Eu perdi o que eles falam, né? E nas fotos tem, nas minhas palestras que eu faço aparece, eu mostro essas questões mais detalhadas. Eu perdi 80% do meu volume sanguíneo. Aí não tinha mais nada para bater o coração, aí parou. Então eu morri por falta literalmente de sangue. E aí eu tive uma parada cardiorrespiratória e demorou 8 minutos até eu voltar. Até eu chegar no hospital, receber algum tipo de transfusão de sangue. Eu recebi 6 bolsas de sangue e mais 8 transfusões diretas de militares que foram voluntários para me doar direto do corpo para o outro corpo, porque não tinha bolsa suficiente nem tempo suficiente. Foram me dando choque para ver se eu retornava. Aí eu retorno. E aí, enfim, para não entrar em super detalhes em relação a isso, aí eles conseguem salvar a minha vida. E eu fico internado no hospital, somando tudo, eu fico internado no hospital durante 6 meses. Primeiro no Haiti, depois eu fiquei na República Dominicana. Da República Dominicana eu volto ao Brasil e fico 6 meses internado e mais 2 anos internado em um hospital de reabilitação em Brasília para conseguir recuperar algum tipo do movimento do braço. Então essa é a minha história militar, essa é a parte militar da história. Beleza. Leone volta, foi um milagre, né? Foi, Obviamente. não era para ter sobrevivido. Os médicos falaram que eu tinha 8% de chance de sobreviver, com algum tipo de
damage, né? De algum tipo de lesão e tudo mais. Sim. Mas eu voltei sem nada, voltei tranquilo. Quer dizer, voltei com a lesão no braço, mas nenhum efeito no cérebro por falta de oxigenação, nada. Beleza. E aí, hoje, né? Vamos adiantar um pouco a nossa timeline. Depois desse grande evento na sua vida, eu imagino que tenha sido um divisor de águas, não sei, eu não sei qual foi o impacto que isso... Mudou minha vida. Mudou minha vida em todos os sentidos. Eu me tornei uma pessoa melhor em todos os sentidos, no sentido de você dar mais valor ao que realmente importa, sabe? Dentro do meu conceito de vida que eu tenho hoje, né? Então existem vários valores que você precisa ter, desenvolver. E eu era um cara que eu pensava quase que exclusivamente só no aspecto profissional da história. Quais são eles? Não, mas só, tipo, eu quero me dar bem profissionalmente e não importa muito família, não importa muito as outras questões. Uhum. E eu descobri que na vida a gente tem que ter uma balança. Você tem que ter um equilíbrio entre, sim, a sua parte profissional, mas sempre a sua saúde. Então, trabalho, saúde, família, amigos. Se você não conseguir balancear isso, dificilmente você vai conseguir ter sucesso no longo prazo, porque você vai deixar... você vai sentir falta de um apoio familiar, de amigos, ou a sua saúde. Aquela pessoa que se dedica exclusivamente, abandona a saúde e amigos, ela vai morrer mais cedo. Sim. Ela vai definhar. Agora, ao mesmo tempo, se você não leva seu trabalho a sério e só a outra parte, também vai ter algum problema. Então, você conseguir achar esse equilíbrio, foi isso que eu vim e continuo buscando, obviamente, né? Uhum. E saber se cercar de pessoas extremamente importantes e que realmente agregam valor para você. Dos hospitais, eu acabei virando atleta paralímpico. Então eu não podia mais voltar para o exército como militar, mas acabei participando de competições e tudo mais, mas também já estava mais velho para isso. E aí você perguntou o depois, né? Então eu com 29 para 30 anos de idade, eu me vi numa situação onde eu era um militar aposentado, mas que tinha toda uma vida pela frente para poder fazer algo diferente. E aí com 29 para 30 anos de idade eu resolvi mudar de profissão e começar do zero. E aí eu aprendi que eu não estava começando do zero, porque todas as experiências que eu colhi, desde as minhas internações, todo o meu treinamento militar e tudo, não me fazia uma pessoa com zero experiência. Ela me fazia pelo contrário. Eu tinha capacidade de gestão de crise, eu tinha capacidade de aguentar pressão, eu tinha capacidade de me adaptar, resiliência, tinha desenvolvido vários, o que hoje se chama de soft skills. Soft skills, sim. Que me colocavam numa posição bem relevante. E nesse período eu comecei a contar a minha história de vida. Com palestras motivacionais, o Exército me recontratou. Mas ele me contratou como civil, como militar aposentado, para apresentar essa minha história de vida, contar essa minha história de vida e inspirar outros militares. Só que aquilo cresceu. Eu acabei viajando para vários países do mundo para contar essa história. Fui para Washington, fui para Nova York, na Assembleia Geral da ONU. Aqui no Brasil, eu rodei o Brasil inteiro contando essa minha história. Mas não era suficiente, no sentido profissional da história. Eu tinha virado um palestrante motivacional, mas o core ali não. Então eu comecei a estudar de novo, estudei administração, me formei em marketing e resolvi criar as redes sociais do Exército. E eu criei, aquele negócio acabou bombando mais para frente, e aí o setor privado viu um diamante bruto, que estava desenvolvendo um trabalho interessante à época. E por que eu decidi escolher redes sociais? Porque com 30 anos de idade, recomeçar em qualquer tipo de mercado, você está um pouco atrasado. Mas eu vi lá nos idos de 2008, 2009, que redes sociais era uma coisa que parecia que ia dar certo lá na frente, sabe? E como estava começando para todo mundo, eu não estava atrás. Aí eu investi nisso, acabou dando muito certo. Eu fui para uma agência, trabalhei em uma agência de publicidade, comecei como gerente, acabei chegando a diretor nacional, e de lá eu trabalhei quase entre 4 e 5 anos, né? Acabei conquistando vários excepcionais resultados de lá, e eu acabei sendo convidado para sair do mercado publicitário e recomeçar de novo num outro lugar, como chefe de comunicação digital de um órgão da ONU, do Unicef, aqui no Brasil. E aí eu saí da agência de publicidade, e isso foi em 2015. Em 2015 eu fui ser chefe de comunicação digital do Unicef no Brasil,
E 3 anos depois, eu acabei, por conta desse trabalho que eu realizava, eu acabei indo para ser o chefe de engajamento digital do Unicef globalmente, em Nova York. E aí eu fiquei lá até 2021. Só que eu sou uma pessoa que busca novos desafios o tempo inteiro. Pô, tudo bem, eu acabei desenvolvendo uma carreira profissional um tanto meteórica, né, a partir dos 30 anos de idade, mas eu sempre estava em busca de algo diferente. Eu tinha me tornado meio que um burocrata. Sim. Longe muito do core business que eu gostava tanto de fazer. E por conta da pandemia e tudo que aconteceu, eu e minha família, a gente decidiu retornar ao Brasil, por eu assumir uma função no mercado privado, Tá. como executivo de uma instituição financeira. Depois eu acabei assumindo a liderança junto com sócios de uma empresa de criptomoeda que estava chegando aqui no Brasil. Sempre nessa área de comunicação ou você foi mais para estratégia? Eu comecei até o Unicef, eu ficava muito na área de comunicação digital principalmente, mas aí eu comecei a trabalhar com influenciadores e tudo mais. Mas por causa da minha história de vida e do relacionamento que eu passei a ter com grandes executivos dos mais diversos setores que existem, eu comecei a criar um grande networking. Um networking que me proporcionava fazer pontes de negócios interessantes. E é isso que eu acabei vindo fazendo no Brasil. Então, eu comecei a me afastar um pouco da comunicação e mais trabalhar com o que hoje se chama Business Development, ou desenvolvimento de negócios. Ou, se você for no apelido disso, é lobby, no sentido assim. Então, você é um cara que você consegue conectar um ponto com o outro ponto para você fazer com que o negócio aconteça propriamente dito, mas também com estratégia de negócio. Sim. Então, eu acabei me especializando em ser um executivo de negócios que tem e usa e sabe usar muito bem essas conexões para alavancar os seus negócios, o negócio da empresa e tudo mais. Fiz algumas consultorias. E lá no início do 4º trimestre do ano passado, lá para outubro, eu e o Manuel, aqui da iFly, a gente conversou sobre um outro negócio e ele falou que ele estava para me ligar porque ele queria ter uma conversa sobre algumas ideias que ele estava com a iFly. E aí eu vim aqui conversar com ele. Em outubro. Foi quando do ano passado. Foi quando a gente conversou e aí eu falei, olha, para eu poder ajudar um pouco mais a iFly, eu conheço muito a iFly, mas eu conheço a iFly como cliente. E a iFly teve um papel extremamente importante na minha vida, de verdade, de virar chave, que eu conto já já. Tá. E aí eu falei, eu preciso entrar um pouco no negócio da iFly, eu preciso entender o negócio da iFly, fazendo uma consultoria, alguma coisa, para eu poder entender se eu posso te ajudar nessa outra parte. E as coisas acabaram dando muito certo. E como eu me apresentei, então hoje eu já não sou mais um consultor, então eu entrei na sociedade da iFly e estou muito feliz agora de participar efetivamente do negócio. Você quer saber da história? A minha pergunta é assim, você falou que você tem você já conhecia o Manuel, né? Era do Exército ou não tem nada a ver? Então, a minha história tem a ver com como eu conheci o Manuel. Vamos lá. Na verdade, tem 2 pontos antes. Eu costumo falar que o nosso mundo ele é um ovinho de codorna cortado ao meio, sabe? Porque é muito pequenininho. O Manuel é casado com a Ellen. Sim. E eu conheço o pai da Ellen. O pai da Ellen foi meu instrutor de paraquedismo lá no Exército. O Coronel Sapp, que eu respeito demais. É um cara extremamente relevante no Exército. Ou seja, eu já conhecia o pai da Ellen. Não conhecia a Ellen, não conhecia o Manuel. Eu conheci o Manuel como executivo e eu fui convidado para participar de um evento para executivos na iFly, em Brasília. E eu sempre passei pela iFly e apesar de eu ter tido uma recuperação espetacular, até em relação ao movimento do meu braço, que para medicina não era para estar mexendo, sim, eu nunca mais voltei a saltar de paraquedas e nem a voar. Eu olhava a iFly e eu ficava com um certo de receio daí para a iFly, porque eu entendia que a limitação que eu tinha, apesar de eu já estar fazendo várias outras coisas, voar é um buraco mais embaixo. E eu não queria me frustrar por um caminho que eu já tinha seguido tantas coisas bem interessantes. E eu não queria apagar
aquela memória maravilhosa que eu tinha do voo lá atrás, colocando uma memória ruim se eu tivesse naquele momento. Sim. E aí nesse evento, que era um evento de mídia, com vários executivos de comunicação, eu acabei recebendo um ingresso para voar. E aí eu não queria voar. Mas aí o pessoal insistiu, vai lá voar, vai lá voar. E aí eu entrei, eu estava num misto de ansiedade para voar, mas ao mesmo tempo preocupado. Eu falei, cara, só falta eu destruir toda a imagem e lembrança que eu tenho do paraquedismo, da queda livre. Só que quando eu entrei, duas coisas. Primeiro que assim, é que nem andar de bicicleta, a gente não esquece. E segundo, o nosso corpo se adapta. A nossa mente se adapta. E eu voei. Só que aquilo chamou a atenção pro Manuel, porque imagina, todo mundo era o tal do que a gente chama de first time flyer. Uhum. E aí entrou um first time flyer que voa muito bem e faz curva no primeiro voo. Então tem alguma coisa errada, né? Então assim, esse cara aí não é first time flyer, né? Só que eu era um passarinho com a asa quebrada, mas eu voava. Sim. E para mim aquilo foi tão forte, mas tão forte, que eu chorei voando. Eu me emocionei tanto, falei, cara, eu consigo voar. Eu consigo voar. E aquilo desbloqueou alguns pontos de outros desafios. E olha que eu fiz um monte de coisas fantásticas, mesmo depois do tiro, mas que eu podia ir muito mais longe do que eu imaginava. Eu saí do túnel e o pessoal da organização falou, olha, o CEO da iFly viu você voando, ele queria conversar com você. Eu falei, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa de errada, né? Eu vou lá, vou falar com ele. Aí o Manuel se apresentou e falou, olha, vem cá, você já voou, né? Porque ou você tem um gênio disso aqui e a gente descobriu uma pessoa do nada que consegue voar no primeiro voo, ou você já tem essa experiência. Eu falei, cara, eu falei da minha experiência. Ele, nossa, você é o Leone que tomou o tiro no Haiti. E ele sabia da minha história. E isso tudo linkou, ou seja, ele sabia um pouco da minha história. Foi, eu acho que entre 2015 e 2016 ali. Tá? E a partir dali eu acabei reencontrando o Manuel várias vezes, a gente se tornou amigo. E a iFly passou a fazer parte da minha vida de visitas, de aproveitar, evoluir um pouquinho mais no voo. E foi isso até 2017, no final de 2017, quando eu fui para os Estados Unidos de mudança. Então, mas eu sempre mantive o contato e a iFly sempre esteve no meu coração, digamos assim. Os treinamentos que eu fiz no Unicef de executivos, eu trouxe para fazer na iFly. Quando eu voltei para o Brasil, mesmo na instituição financeira, eu trouxe para voar na iFly. E, enfim, e o legal que ele falou para mim, uma coisa muito legal, que ele falou, Leone, você ilustra a missão da iFly. Eu falei, mas qual que é a missão da iFly? Ele falou, olha, cara, de despertar ou desenvolver o potencial das pessoas através da experiência de voar. E é literalmente, eu falei, cara, mas é literalmente isso que aconteceu de verdade. Isso era exatamente esse ponto que ia tocar, Leone. Você, por uma experiência nada programada, viveu o propósito que a iFly... Literalmente. Na verdade, eu não vivi, eu vivo. Sim. Assim, eu acho que toda vez que eu entro no túnel de novo e eu vejo a experiência das outras pessoas também, eu continuo vivendo isso, sabe? Então, o seu é o limite da onde você pode atingir seu potencial. É só você continuar tentando outras questões. Então, isso me... É engraçado que são umas chavinhas, quase com um efeito borboleta, sabe? Você não sabe exatamente o que vai acontecer, mas aquilo desencadeia uma série de outros efeitos em cascata que acaba te ajudando. Então, eu não tenho dúvida que me ajudou eu conseguir essa posição global. Eu não tenho dúvida que me ajudou a ter coragem, capacidade de eu galgar novos desafios, tanto no aspecto profissional como de esporte. Então, eu estou me propondo esse ano fazer um Ironman. Tem várias outras questões que ajudou a desbloquear isso, sabe? Então, mexeu com algo comigo que me liberou várias casinhas de evolução que eu nem sabia que eu tinha. Um tubo de vidro que solta um vento e que esse vento transforma as pessoas. Literalmente. Né? Transforma. A gente tem uma constante... Eu falo para o Manuel que aqui é uma fábrica de sonhos, né? De realizar sonhos, de transformar as pessoas. Como que você, Leone, um cara que
super vivido, conhece o mundo inteiro. Como é que você enxerga nessa questão específica? Você que vivenciou lá no seu voo, depois de tudo, depois do teu acidente, e ainda hoje vi, você está voando de back, já tem até uma imagem já você fazendo a transição. Como é que você vê essa questão do objetivo da iFly, né? A gente está falando de uma missão da iFly. Como é que o Leone vê num nível mais profundo de um ser, de uma empresa que se propõe a fazer isso? Eu acho que eu fui vítima disso, vítima no sentido bom da história, mas eu vivenciei aqui e alguns exemplos, tá? Então, assim, todo mundo, não há nenhuma pessoa que não está passando por algum desafio ou por algum problema. E o problema, ele é difícil de ser mensurado. Porque um problema... O que é um problema grande? O que é um problema pequeno? É muito subjetivo, né? Depende muito da pessoa. É subjetivo. Tá? Uma unha encravada pode ser um problemão dependendo da situação. Sim. Uma perna, uma morte, tem um monte de coisa que pode acontecer. Então, cada um está vivendo o seu desafio, carregando a sua cruz. Mas tem pessoas que visualmente ou até pela sociedade, elas estão num sofrimento maior. Então, todo mundo que vê a lesão minha no braço fala, caraca, alguma coisa aqui. O túnel, ele oferece duas coisas ao mesmo tempo numa situação dessa. Toda vez que eu estou voando e as pessoas veem a minha lesão do braço, os caras olham lá fora e falam, cara, se o cara tá voando, que desculpa que eu tenho para não voar, sabe? Já começa por aí. Então, assim, eu falo, poxa, a gente acaba inspirando outras pessoas. De fato. Mas duas experiências que eu vivenciei aqui, tá? Eu vi um senhor que sofreu um AVC. Ele chegou de cadeira de roda e ele perguntou, a iFly tem acessibilidade? Gente, aqui qualquer pessoa pode voar. Não importa se você anda, se você não anda, se você tem perna, se você não tem perna, se seu braço mexe. De qualquer 3 pessoa, anos a 103 anos. Não tem problema, você pode voar. E aí a esposa dele falou, mas não vai ter risco nenhum? Eu falei assim, não. Eu até brinquei, o risco dele é se apaixonar por isso aqui, aí é um problema para vocês. E ele tava muito nervoso. Tem uma coisa que eu costumo falar pro pessoal, é impossível você entrar no túnel de vento e você não sorrir. Se você olhar todo mundo, as pessoas sorriem. A descarga de adrenalina, serotonina, endorfina, tudo isso gera uma alegria muito grande. Essa pessoa entrou e ele voou. E ele voou bem, porque ele estava com a perna relaxada, a perna dele não mexia, então a perna dele estava... E ele voou bem. Aí foi a esposa chorando, os filhos vendo, chorando, eu chorando, todo mundo feliz com a realização dele. E ele falou, olha, virou uma chave em mim. Então, o deep disso aqui é o seguinte, muitas vezes a gente busca outras formas de buscar uma solução, de enfrentar os nossos medos ou de tentar algo novo. Aqui é algo seguro, aqui é algo num ambiente controlado, mas que vai te oferecer uma experiência tão fora da caixa, mas tão fora da caixa, que você vai mergulhar em você mesmo. Nossa, que animal. Essa frase, você vai mergulhar em você mesmo. E é mesmo, você tá voando, mas ali dentro você tá vivendo uma experiência de voo, literalmente, você não vai ter em nenhum outro lugar, mas você teve que enfrentar, você tem adrenalina, você tem tudo acontecendo ali dentro e não há pessoa que entre no túnel e não existe a possibilidade de você sair igual, você sai diferente. Então, por isso que eu falo do sorriso, as pessoas saem melhor. A gente brinca nos eventos corporativos que discussões difíceis dos planejamentos estratégicos que eles estão fazendo aqui conosco, faz depois de voar, não faz antes não. Você vai sair melhor para conversar, sabe? Então, o propósito da iFly é oferecer essa oportunidade para as pessoas. É oferecer a oportunidade de você fazer a diferença na sua própria vida. Você mudar por sua escolha e você entrar no túnel. Ah, Leone, mas quer dizer que isso aí vai resolver um monte de... Não estou falando. Isso aqui não é remédio, mas que ajuda um bocado, ajuda. Então, tem vários tipos de outras experiências, de exemplo, de pessoas que tiveram perdas familiares, estão enfrentando coisas difíceis, que usam sim o túnel como uma ferramenta de saúde mental.
uma ferramenta de enfrentar os seus medos por meio da experiência de voar. De tudo que você vive ali, de trabalhar a autoconfiança, de trabalhar o sentimento do desafio, do desconhecido. Então, eu já tive milhares de experiências insanas na minha vida. Mas toda vez que eu entro no túnel, eu estou me propondo a evoluir, para fazer o free fly, para conseguir chegar, quem sabe, fazer um head-down. Eu entro com o friozinho na barriga e falo, será que eu vou conseguir? E o legal é que a minha limitação, ela não me impede de fazer isso. E isso é muito legal. O túnel ele é democrático. O túnel é democrático, sabe? Você pode ser um CEO gigantesco de uma empresa, um bilionário, uma pessoa extremamente humilde, um deficiente físico ou não. E, velho, o túnel, todo mundo ali vai voar. E a experiência que você vai ter, ela é única. As sandálias da humildade, né? Ali você não põe. Tem. E assim, é única. Sim. Cada um vai ter a sua experiência. E ela é diferente de todas as pessoas. Você vai viver aquilo. Você vê quando tem um grupo de pessoas distintas voando, não se conhecem, que ficam na antessala do túnel, quando uma sala sai cumprimentando todo mundo, sabe nem quem é. Sim, sim. Porque ela está naquela e está todo mundo torcendo. Então é um ambiente que não tem lado, sabe? Tá todo mundo do seu lado, fica muito legal. Vamos falar um pouco de quantos você tem esses números? Quantos túneis tem A iFly tem 90 túneis no mundo. E não para de crescer. A gente aqui na América Latina temos 2 túneis. E sim, temos a ideia de expansão. A gente tem túnel aqui em São Paulo, tem em Brasília. E temos o objetivo e o planejamento para fazer uma expansão relevante aqui no Brasil e na América Latina nos próximos anos. Vamos pensar, eu sou um grupo de investimento, eu estou a fim de investir na iFly. Existe todo um estudo, né, de terreno e tudo isso vamos pensar assim, é um pacote que a própria iFly Mundo tem. É isso? Como funciona? Por exemplo, eu falo assim, eu quero abrir um túnel, Leone, eu tenho a grana para abrir um túnel. Como é que faz? Aí existe uma equipe que vai atrás de um terreno para ver a posição certa. Não basta ter o dinheiro para ir o túnel. Sim, então, assim, o primeiro assim, normalmente como é que funciona, né? Então, assim, para você ter um túnel, você tem todo um estudo primeiro de mercado daquele local. Então tem um número mínimo de fluxo de pessoas. O local ele precisa conseguir absorver a capacidade de um túnel. De fluxo de pessoas, de clientes e tudo mais. Isso posto, então isso tem a ver com localização, potencial da cidade, população, blá blá blá. Isso posto, aí sim, tem toda a questão do investimento, do maquinário. Isso aqui a gente está falando de nível, isso aqui é maquinário nível NASA, é literal isso, tá? Então sim, assim, a gente não é uma brincadeira. A gente está falando de quem desenvolveu isso, engenheiros que eram da NASA, então é real isso. E aí você tem todo o investimento para construir. Então isso aqui é uma obra extremamente importante. Tanto é que a gente tem das oportunidades que as pessoas têm para visitar a iFly por meio do STEM, que é o Science, Technology, Engineer, Math, que é um programa voltado para fins pedagógicos, para as escolas, que eles vêm visitar o túnel para estudar física e matemática na prática dentro do túnel. Sim. E uma das coisas que a gente abriu agora é eles conhecerem o túnel. Então, quem vê o túnel vê a parte que está voando. E como é que são os bastidores disso? Que motor funciona? Como é que esse troço funciona? Ai, que demais. Isso aqui é faraônico, um negócio gigantesco. É incrível como... E a gente brinca, é física na prática, né? Porque tudo isso faz voar. Vai fazer uma tour. É um tour. E o pessoal começou legal a fazer e é muito legal. Então, para você entender a complexidade disso, é uma obra de 10 a 12 meses para você colocar de pé. Então, é uma obra extremamente relevante para, aí sim, o túnel funcionando e começar a entregar mais sonhos. Motores, toda essa parte de estrutura, isso vem da iFly Mundo? Sim, existem centenas de patentes. Então, quando a única fonte de você adquirir um túnel é por meio da própria iFly, né? Então, você não pode chegar, eu quero comprar um túnel. Da onde? Não tem onde. Então,
A iFly, ela adquire os túneis, então nós somos sempre os operadores do túnel. Então, nenhum aventureiro pode chegar assim, eu quero colocar um túnel. Não é assim que funciona. Então, Sim. você tem todo o sistema e a gente pode trabalhar num sistema de parceria, ou enfim, aí tem outros formatos de negócio que a gente pode fazer. A iFly hoje, a ideia é expandir Brasil, vocês têm uma ideia de expandir América Latina? Porque assim, eu não sei se também, eu vou fazer uma pergunta também que acho que é pertinente, os ouvintes também acredito que devam ter essa dúvida. A iFly, ela não está associada ao paraquedismo, né? Assim, ela tem a questão do skydive indoor, mas não está dentro do plano estratégico assim, olha, se não tem área de salto ou se não tem uma demanda de paraquedismo. Negativo. Não, né? Não, isso aqui... Bom, vamos lá, vamos voltar à missão Tá. da iFly. A missão da iFly é despertar o potencial das pessoas por meio da experiência de voo. Tá? Então, as crianças que voam aqui hoje, elas não estão pensando em paraquedismo. Elas estão buscando a experiência de voar. Por uma criança, ela está voando, mas voando literalmente. Bom, ela está voando literalmente, mas imagina o que significa no cérebro de uma criança de 5, 6 anos, 3 anos de idade. Ela está voando, ela faz o símbolo do super-homem lá e voa. Tá voando. De fato. De fato. De fato. De fato, exatamente. Então, assim, nós somos o caminho mais próximo que a gente tem para você ter uma experiência de espaço, de gravidade zero, de você estar voando. Sim, existem astronautas que treinam na iFly, que treinam em túnel de vento. Sim, existem militares que treinam em túnel de vento. Tem um pouco de paraquedismo, óbvio que tem. Você pode se aprimorar muito mais do que isso, mas é muito mais. Hoje, cada vez mais aumenta o número de pessoas que não vêm aqui para se aperfeiçoar, até os atletas, porque eles querem saltar. Não, porque eles querem ficar bom no voo dentro do túnel. E é isso que eles estão se predispostos a fazer, né? Se dedicando para isso. Então, e tem toda a parte de turismo e muito importante também de educação. Você tem uma oportunidade, você tem um laboratório gigantesco, extremamente inovador de física, ciência, matemática, aqui à disposição, onde você pode testar. Como eu escutei um menino falando numa dessas aulas, finalmente entendi para que serve a bendita da fórmula, que a gente escreve aquelas fórmulas que o aluno não consegue materializar no vidro do túnel, e eles calculam quanto que essa bola vai voar dentro do túnel. E ele falou, cara, voa exatamente no local. Porque é matemática, é física, vai funcionar. Tá ali. Só que agora eu entendi. Ele tá vendo, né? Então ele é uma plataforma de educação, é uma plataforma de entretenimento. Então, é muito mais do que o paraquedismo. Sim. E assim, e fora a outra notícia que está saindo, que o skydive indoor, o voo dentro do túnel, dentro da modalidade de free fly e dentro da modalidade de four-way, ele está sendo inscrito para ser uma modalidade de demonstração nas Olimpíadas de Paris e, se tudo correr bem, modalidade olímpica a partir de 2028. Então isso aqui vai ser um esporte olímpico. Então aí você tem uma outra área completamente distinta. E sim, o Brasil é um dos países que tem grande potencial para estar lá em 2028. Aliás, eu estou enxergando muitas crianças aqui que talvez sejam os nossos medalhistas lá em 2028. Sim, sim. Sabe que outro dia eu estava numa pira aqui, eu vou até dividir isso com você, acho que é rapidinho. Uma vez, não sei se você conhece, tem um grupo que chama Momix, que é um grupo de dança. Eu fiquei imaginando, que é meio acrobata, né? Eu fiquei imaginando um grupo de balés, né? Vindo aprender aqui. Porque imagina, o cara vai ter uma gravidade zero. E aí eu vou até numa outra questão. Isso aqui pode ser uma arte também. Não pode. É uma arte. É uma arte. Se você for ver, é uma dança, o voo dinâmico é praticamente uma dança, né? Se você exatamente. É uma arte, exatamente. Quando você apaga a luz e o cara coloca o LED ali, aquilo é uma arte. É um show. É um show, né? É um entretenimento, é um show business, exatamente. Leone, para a gente encerrar, eu queria que você, com as suas palavras, né, finalizasse aqui, desse um pouco da sua experiência, né, de tudo que você viveu. Em poucas palavras, o que é hoje você, na posição que você está, de sócio da iFly, o que é hoje ser sócio da iFly? Mais do que ser sócio da iFly, tá? Estar na iFly, para mim, é
antes de qualquer coisa, a realização de um sonho, sabe? E de você poder materializar o propósito de uma empresa com o seu propósito de vida, de impactar a vida das pessoas. Então isso para mim é uma sincronia rara, muito rara de se fazer. De você trabalhar num lugar que não é um trabalho, é muito mais do que um trabalho. É uma paixão, é algo que você acredita e que, de verdade, gera impacto na vida das pessoas. E eu sou uma pessoa muito grata porque eu tive outras oportunidades na ONU de fazer isso. E eu estou fazendo de novo aqui, de um outro formato. Então, estar na iFly para mim significa saber que, sim, eu consigo continuar fazendo a diferença na vida das pessoas e ajudar a empresa que eu estou hoje a amplificar isso N vezes, ainda mais, e saber que o nosso trabalho realmente faz a diferença nas pessoas. Então, isso aqui não é um business de entretenimento, isso aqui é um business que impacta a vida das pessoas. Então, esse é algo um pouco diferente e que aumenta muito mais a nossa responsabilidade, porque por mais singelo e despretensioso que chegue um turista aqui, ele não sabe, mas a vida dele vai mudar. E a gente precisa garantir que toda essa experiência e que cada vez mais pessoas tenham essa oportunidade. E é para isso que eu tô aqui. Cara, era isso que eu queria ouvir. Beleza, gente? Então vamos finalizando mais um podcast. Foi incrível, a iFly Brasil Podcast. Foi uma aula, eu falei para vocês. Quem quiser seguir, @Nelson Leone. Para você, não esquece aí de curtir, fazer um comentário, inscrever no canal, clicar no sininho. E a gente volta numa próxima oportunidade. Obrigado, Leone. Valeu, pessoal. Valeu. Bem, obrigado. Muito obrigado. E a gente se vê. Até mais. Fui. Tchau, tchau.